Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. Participam comentando, analisando as notícias com você, a Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, e a Camila Amorim, também advogada, e a gente recebe hoje com muito prazer a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Camila. Obrigada aí por mais uma oportunidade da gente vir contar um pouco aí das nossas ações e do nosso trabalho. Vamos começar conversando sobre uma das grandes questões da cidade, não é uma questão municipal, é uma questão nacional hoje, que é a população de rua. Santos abriu um abrigo emergencial com mais 50 vagas, né, para a população de rua em função da chegada do frio. Com certeza esse vai ser um tema muito discutido na campanha municipal do ano que vem, porque chegou num ponto inédito, né? Uma população de rua em grande número. A gente sabe que em São Paulo tem uma Bertioga inteira na rua, mais de 40, 50 mil pessoas. Em Santos também é muita gente. Como é que se lida com essa questão nesse momento? Bom, Paulo, é claro que é um tema extremamente desafiador. E como você bem disse, não só para nós aqui em Santos, mas para muitos dos prefeitos aqui do nosso país. E aqui em Santos, abriu, no último dia 5, o abrigo emergencial é um equipamento da prefeitura que já existia e é toda a prática que, ao baixar as temperaturas, imediatamente abre esse abrigo. Esse é um abrigo chamado de baixa exigência. E ele abre, então, a demanda ali é livre, nesse caso específico para homens. E no primeiro dia, na abertura dele, ele já tinha ali 30 pessoas esperando abrir para entrar. E foi espontâneo. Isso para nós é um sinal importante, positivo, porque a partir do momento que parte das pessoas procurar um abrigo, para nós é um sinal e ali a gente tem a possibilidade de trabalhar com essas pessoas. Esse abrigo emergencial, em especial, a função dele é acolher durante a noite. Então as pessoas chegam lá por volta de 6 da tarde, é oferecido o banho a eles, a possibilidade do banho, o jantar, eles são acolhidos, passam a noite lá e no dia seguinte eles tomam café e são encaminhados para o Centro Pop. Por que eles são encaminhados para o Centro Pop? Porque a equipe técnica de assistência está no Centro Pop e é lá que eles vão começar a entender a vida de cada um e a necessidade de cada um. A gente tem essas pessoas que estão em situação de rua, uma boa parte delas não são moradores de Santos e a equipe de assistência faz esse trabalho em conversa com eles, por exemplo, se eles desejarem o recâmbio para os municípios e o recâmbio para suas famílias, né? A maior parte deles tem uma questão familiar muito séria, além da questão familiar, muitas vezes acabou levando a uma dependência química, de drogas ou de bebidas alcoólicas, e isso tem a resistência, muitos deles, de voltarem para as suas residências. Então a gente começa um trabalho com eles, porque precisa ter muita conscientização e precisa ter o apoio não só da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas também da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Governo. É um trabalho que eu entendo hoje que ele tem que ter um olhar amplo do governo, né? Ele já não é mais um trabalho só do desenvolvimento social, porque a partir do momento que essas pessoas estão acolhidas e abrigadas, elas passam a ter outras necessidades. E o município tem programas para dar continuidade à vida dessas pessoas, como também possibilidade de empregabilidade, de transformação. Renata, tem parâmetros legais aí que são determinantes no tratamento que essa questão recebe. Quais são? O primeiro é o direito de ir e vir. Exatamente. Boa tarde. Verdade, boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar pelo convite para a Renata estar aqui conosco, engrandecendo aqui a nossa bancada feminina da quinta-feira. Boa tarde, Camila, também. Em relação, sempre quando a gente conversa sobre esse tema aqui no programa, Paulo, eu sempre reitero sempre que, para mim, é a política pública mais difícil de ser executada no município hoje, diante de tudo que aconteceu nos últimos anos, os reflexos que a pandemia deixou, levando muitas famílias para a situação de rua. Então, a gente tinha um determinado perfil do morador de rua, que hoje é maior do que só aquela pessoa que se droga, que está lá na Cracolândia. A gente tem verdadeiras famílias morando na rua,
rua na cidade de São Paulo, nos grandes centros urbanos. Isso é um exemplo muito claro. O que acontece com Santos não é um privilégio, entre aspas, da nossa cidade, é uma realidade do nosso país, principalmente dos grandes centros urbanos. Santos é uma cidade acolhedora, de um modo geral, e ela acaba atraindo essas pessoas para cá, principalmente porque no inverno você tem temperaturas um pouco até mais amenas do que em outras regiões do estado, em outras regiões aqui do estado de São Paulo. Por outro lado, é uma cidade que tem muitos serviços públicos oferecidos. Então, essas pessoas, mesmo morando na rua, elas têm acesso a muita coisa. Então, isso acaba facilitando um pouco o estímulo para que essas pessoas venham para cá, para a nossa região. Santos tem toda uma política de assistência social há muitos anos desenvolvida, só que ela tem que ser desenvolvida com muito cuidado, com muita cautela, porque você não pode simplesmente, como muitas pessoas imaginam, e ainda, por incrível que pareça, a gente se depara com pessoas que nos dias atuais falam: você tem que colocar todo mundo numa van e mandar para outro lugar. Isso não existe. A gente tem que respeitar o direito de ir e vir dessas pessoas, inclusive o de decidir morar ali na rua. Você tem que oferecer a essas pessoas o serviço, porque a nossa legislação não permite que você simplesmente recolha essas pessoas fazendo uma política típica de higienização, tire essas pessoas do convívio social, porque elas não estão dentro dos padrões que as pessoas esperam. Então, a sociedade também precisa olhar para essas pessoas com um olhar mais humano e não simplesmente se incomodando com a presença delas naquele local. O que a gente vê muito é isso: as pessoas se incomodam com o número de moradores de rua, com o número de pessoas em situação de rua, e automaticamente o que elas fazem? Reclamam do prefeito, reclamam da prefeitura, como se simplesmente a prefeitura pudesse passar ali com o carro e recolher essas pessoas para que elas não vissem mais. Como se você não está vendo, o problema está resolvido. E é um problema de todos nós, não é um problema do prefeito, da vice-prefeita, também é um problema de toda uma sociedade. Então a gente precisa entender que essas pessoas precisam de um trabalho de base, elas não podem ser recolhidas forçosamente e elas têm que ser convencidas pelos agentes sociais para que elas vão para os serviços públicos oferecidos, para que elas tenham uma oportunidade de sair dessa situação. Camila, como é que você vê essa questão? Boa tarde. Boa tarde a todos. Enquanto a Renata estava falando, eu fui pesquisar o número de pessoas de rua que nós temos. O estado de São Paulo tem mais de 86.700 pessoas vivendo nas cidades em situação de rua. É metade das pessoas que vivem na rua no Brasil inteiro. Ou seja, aqui no estado a gente concentra um número enorme de pessoas que vivem nas ruas. Precisa existir uma política pública, sim, para que seja feito algo em relação a isso. Como a Renata falou, mudou muito pós-pandemia o perfil de quem está na rua. Existem famílias inteiras que trabalhavam, perderam seus empregos e foram obrigados a viver na rua. Existem pessoas muito capacitadas que estão ali na situação de rua. Por quê? Começaram a beber demais, a família pôs para fora, ou passaram a usar drogas e a família colocou para fora. Mas outro dia eu vi uma matéria, um engenheiro super capacitado que estava na rua porque começou a beber demais, a família colocou para fora, aí ali a facilidade com drogas, enfim, ele foi se afundando. Em relação à internação compulsória, como a Renata disse, não é passar uma van, obrigar todo mundo a entrar e levar para outro lugar. Não é isso. E você também não pode obrigar que alguém necessitado faça um tratamento médico. A internação compulsória é determinada por um juiz, precisa de uma ação para isso. Aí, um médico deve pedir essa internação compulsória,
tem que ter um atestado de que a pessoa não tem mais capacidade e condições psicológicas para mandar em si mesma. Então, assim, todo mundo fala, vamos internar compulsoriamente, vamos fazer isso. Não, é bobagem quem fala isso. Existe a internação compulsória, sim, mas não é dessa forma, pega a pessoa na rua e leva para algum lugar. Então, assim, que bom que Santos está com mais esse espaço e nós devemos ter mais empatia com essas pessoas. Elas não são diferentes de nós. Todos nós somos iguais. Agora, Renata, de maneira prática, assim, no ano que vem tem eleição em Santos. A gente vê no Brasil, nas últimas eleições, uma polarização em que tem um discurso mais conservador que apresenta soluções simplistas para problemas complexos. E um discurso mais progressista, vamos dizer assim, da esquerda, que trata, é olhado por uma parte da população como muito complacente com essas situações que a gente enfrenta, como, por exemplo, a da violência ou a da situação da população de rua. Como é que a Prefeitura de Santos vai se encaixar entre esses dois discursos? Porque ela não tem nenhuma tendência política nem a outra, né? Sim, o nosso prefeito Rogério Santos, ele fala muito dessa condição e ele resume isso de uma forma assim, nós vamos trabalhar para resolver o problema. Independente de lado ou de linha, a gente precisa procurar trabalho, fazer um trabalho efetivo. E o trabalho efetivo é feito hoje na cidade. A gente abre esse abrigo emergencial ofertando mais 50 vagas, mas a gente conta que, por exemplo, na cidade, hoje a gente está com um total de quase 390 vagas de acolhimentos. E isso é uma política efetiva. E a população de rua é estimada em 800, entre 800 pessoas. E 900 pessoas. E ao contrário, eu rebato um pouco a informação no sentido de que tenha aumentado, não, mas eu faço algumas ponderações do tipo, a gente tinha uma grande concentração de pessoas em situação de rua na região do mercado municipal. E, de certa forma, como a Renata bem disse, essas pessoas, elas são invisíveis para a população, né? E a partir do momento que a gente teve a obra no mercado municipal, onde tapumou todo o entorno, as pessoas que ali viviam, elas passaram a se distribuir para outros locais da cidade. Então, o que antes a população não estava vendo, porque estava tudo concentrado num local que, em tese, como eu posso dizer, porque a gente tem que tomar muito cuidado para falar, mais isolado, tal, e de repente dá a sensação nas pessoas, está aumentando, não está. A própria prefeitura vem fazendo obras na cidade e essa questão da obra naturalmente acaba movimentando as pessoas e a gente tem um cuidado muito grande, porque antes de tudo, né, como a Camila falou, são pessoas, são vidas e as vidas precisam ser cuidadas. Dentro dessas vagas de acolhimento, a gente tem serviços que são próprios e tem serviços que são prestados por entidades conveniadas. Eu recentemente estive no albergue noturno, que é uma das entidades conveniadas, e vi ali famílias abrigadas. Posso te dizer que 85% das pessoas que estão ali acolhidas não são do município e que estão aqui justamente pelo que a Renata falou. O município permite isso, as pessoas vêm para cá com uma possibilidade de uma esperança de uma vida melhor, uma condição de trabalho, e a gente tem que trabalhar nisso, porque a gente tem o direito de ir e vir, de maneira alguma a gente pode expulsar essas pessoas, nunca foi o desejo do governo, do prefeito, então nem se fala, mas é o cuidar dessas pessoas. Então a gente tem programas como o Fênix, que é um programa que dá uma bolsa trabalho para as pessoas e elas são feitas ofertas de trabalho nos equipamentos da prefeitura e durante 18 meses elas recebem um salário mínimo, porque é uma forma delas serem reinseridas no ambiente de trabalho e reinseridas na sua vida pessoal também. Então, não só os abrigos, como outros equipamentos cuidam dessas possibilidades dadas às pessoas. E eu acho que, respondendo sua pergunta, o prefeito responde muito isso na questão, assim, ele não vai se permitir estar de um lado ou de direita ou de esquerda. Ele quer que o governo apresente muito trabalho, apresente resultado efetivo das ações propostas por ele. O Opinião Litoral vai parar para o intervalo, é bem rapidinho, fica aí com a gente que a gente volta já já.
Voltando com a opinião litoral, nesta quinta-feira, tradicionalmente a bancada é feminina, as comentaristas Renata Arraes e Camila Amorim, a gente procura receber sempre uma mulher de destaque na sua atividade aqui na quinta-feira. Renata, já que é a vice-prefeita, uma mulher de destaque na atividade dela, convidada, o que diferencia Santos hoje em relação ao Estado, ao país, na questão do empoderamento feminino? Tem fatores que diferenciam a cidade nesse campo? Sim, tem. Um deles está aqui, do lado, que é um fator muito importante. A gente tem eu sempre falo assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Prefeitura de Santos, eu sou muito realizada de trabalhar lá, porque a gente não fica só conversando e escrevendo, a gente vê realmente que as coisas acontecem. Tudo que existe de mais novo, Santos faz. Santos sai na frente. Santos, a gente teve a sorte nos últimos, diria, 10 anos, de a gente ter tido um governo do Paulo Alexandre Barbosa e agora do Rogério Santos com este perfil realmente empreendedor, de não deixar esperar como os outros vão fazer. Isso dá trabalho pra gente. Isso dá muito trabalho porque você precisa criar, você precisa servir de exemplo, não só para quem está à sua volta, mas até para o Estado de São Paulo, quem sabe até para o Brasil. O que a gente tem hoje com a criação da Secretaria da Mulher, que a vice-prefeita é a secretária, foi mais um exemplo da importância que o Poder Executivo, que o governo da cidade de Santos dá para a mulher. Reunir todos os departamentos, todo o departamento de cidadania, com todas as coordenadorias que tratam desses setores que são, que merecem um olhar especial da Prefeitura, eles estão reunidos hoje na Secretaria da Mulher. E a mulher, ela tem hoje em Santos um papel de muita relevância, de muita importância, por conta justamente deste perfil e desse papel que a vice-prefeita exerce, de estar ali, lado a lado com o prefeito, não atrás e não quando ele não está, mas o tempo inteiro lado a lado com ele, de mãos dadas na condução das políticas públicas da cidade. Então eu enxergo realmente que o empoderamento feminino de Santos, que já era algo estimulado, que já era algo trabalhado com muito vigor, só cresceu muito mais com a vinda da Secretaria da Mulher. Você vê assim também, Camila? Santos, Paulo, eu vou falar um pouco do jurídico, tá? As decisões, a legislação municipal, todo esse conjunto que existe em Santos, são muitas vezes replicados para fora da cidade de Santos, para outros municípios, justamente porque Santos tem essa visão, né, para frente e de trabalhar, né? A conexão. Como é que é, rapidamente, o trabalho da... Voltou. Não, o Santos tem esse perfil. Não vamos esperar os outros, vamos fazer acontecer e virar exemplo. Então, isso é muito legal. E Santos, por ser uma cidade turística com praia, seria, infelizmente, normal terem muitos casos de assédio à mulher pelo uso de biquíni, essas coisas. E do que eu vejo indo à praia, do que eu vejo das pessoas correndo ali no calçadão, mulheres de top, shorts curtinhos, sei que, eu nunca vi uma situação de assédio. Então, isso é um trabalho que é feito de conscientização da população. Aqui em São Paulo, por exemplo, no Parque Ibirapuera, existem casos de estupro. Estupros de mulheres que estão ali fazendo um exercício, alguma coisa, usando uma roupa que elas querem, que elas têm direito, e existem casos de estupro. E eu nunca ouvi falar e nunca vi nada de assédio em Santos, onde, pelo calor, as pessoas usam menos roupa. Renata, como que é o trabalho aí, rapidamente, na Secretaria da Mulher? Sim, eu quero só fazer uma consideração, até falando do que a Camila falou. Ontem, por coincidência, eu comecei o dia lá na Escola Municipal Cidade de Santos,
a direção da escola está fazendo um trabalho com os adolescentes de 8º e 9º ano, e eles estão fazendo pesquisas de mulheres importantes e mulheres que transformaram o mundo. E é muito bacana ver quando os alunos começam a fazer essas pesquisas e eles começam a entender o papel da mulher, porque hoje a gente tem uma questão importante de violações de direitos, como a doutora Renata falou, de todas as coordenadorias que tem na Secretaria da Mulher, a gente já tem um prejuízo social, mas a gente também tem que fazer um trabalho dentro das escolas, um trabalho com os adolescentes, porque a gente precisa dizer para essas meninas adolescentes e para os meninos também que eles têm que viver numa sociedade diferenciada do que a gente vive hoje. Todo dia a gente vê caso de assédio, nos jornais, na TV, nas redes sociais, é diário. E isso também tem um impacto porque a pandemia escancarou muito isso. E quando o prefeito cria a Secretaria da Mulher, a gente vem com uma preocupação, a gente reúne todas as políticas públicas que a gente já existia no município, e aí eu posso falar, o município sempre foi um município atento com proteção, com políticas de proteção à mulher, a gente reúne e a gente começa a estudar onde a gente precisa atuar de forma mais intensa. Agora, Renata, no ano que vem, a gente já falou que tem eleição no ano que vem, e tem um conjunto de fatores aqui para ser discutido em relação a isso. As obras do VLT, por exemplo, que incomodaram muito na Campos Melo, na Amador Bueno. As obras da Azevedo Sodré, que também foram polêmicas, ia tirar o poste, não vai mais tirar o poste, também incomoda. E os buracos da Sabesp, que se espalharam pela cidade, causaram transtornos em várias ocasiões nos últimos meses. Será que no ano que vem isso aí está tudo resolvido e o pessoal vai esquecer que quebrou o ovo para fazer omelete? Não é que o pessoal vai esquecer, mas eu acho que é importante dizer que para a gente transformar uma cidade, a gente não transforma uma cidade sem que a gente faça as obras importantes. A obra do VLT, de fato, ela incomodou muito, até porque ela pegou uma mudança de governo do Estado e é importante também dar a cada um a sua responsabilidade. Né? A obra do VLT é do governo do Estado e cabe à prefeitura cobrar e fiscalizar, e a gente pega a transição do governo e o governador prometeu ao prefeito entregar aí a obra o quanto antes, porque vai ser uma obra importante. A obra da Sabesp também é de responsabilidade da Sabesp e a prefeitura fez o quê? Imediatamente cobra a Sabesp para que eles façam os reparos o mais rápido possível. Agora, a obra da Azevedo Sodré, essa sim é nossa. Essa é de competência do município, de competência aí da prefeitura, recursos do governo do estado, mas que é a prefeitura que está administrando, e essa obra o prefeito prometeu entregar até o começo de novembro, justamente porque a intenção é proporcionar um espaço pensando nos comerciantes dali, pensando no comércio, pensando na geração de emprego, para que a gente possa ter no final do ano, principalmente que todo comerciante espera a época do Natal e a alta temporada, porque é um momento importante para eles, para que já esteja livre e ela já esteja renovada. Renata, incomoda mais ou traz mais benefício? Nesse momento incomoda, né? Incomoda bastante, porque uma coisa é a gente comentar aquilo que a gente entende que incomoda e aquilo que tem reflexos para a cidade. Outra coisa é quem vive realmente esses reflexos. As pessoas, os comerciantes diretamente atingidos pelas obras do VLT sofreram muito, e a prefeitura sabe disso, né? Estão sofrendo. A prefeitura tem feito uma série de medidas, adotado uma série de medidas para tentar minimizar os prejuízos e os danos que essas pessoas sofreram. Então, o prefeito encaminhou o projeto de lei para a Câmara para fazer a remissão de débitos de IPTU do período em que da taxa de licença, do período em que essas pessoas foram atingidas, tanto a remissão dos débitos quanto a isenção para os períodos em que a obra afetar aquelas pessoas. Então, essas pessoas vão ter remissão e isenção da taxa de licença. Mas, como a vice-prefeita falou, o campo de atuação da prefeitura necessariamente na obra do VLT é pequeno, porque a obra não é nossa, é uma obra do governo do estado. A população não quer saber disso, a população quer que o problema seja resolvido. Então, o papel do prefeito, que ele tem exercido com muito afinco e muito trabalho, é de cobrar o governo do estado
Estado fiscalizar isso, tentar minorizar, né, minorar o mínimo, o que a gente conseguir, os prejuízos dessas pessoas e também fiscalizar para que o governo do Estado cumpra os prazos avançados, realmente tente, como a gente está fazendo agora, eu vou entrar na obra da Azevedo Sodré, não só nela, como em todas as obras da cidade de Santos, a gente faz um cronograma de execução, só que a gente trabalha para adiantar essas entregas. O prefeito tem um compromisso de que a Azevedo Sodré esteja pronta em novembro, mas eu acredito que nós vamos trabalhar para que isso aconteça antes. Agora, Renata, tem o prejuízo provocado durante as obras e tem o prejuízo definitivo, o posterior às obras. As pessoas que mais reclamam na Campos Melo são as que têm ponto do VLT na frente do comércio delas, porque aí o prejuízo é definitivo. A gente tem visto organizações não governamentais ganharem causas por conta de ações policiais, por exemplo, de milhões de reais contra o governo do Estado, contra a União. Você prevê que vai haver ação contra a prefeitura por conta da colocação desses pontos? Sinceramente, eu não acredito. Eu acho que pode até haver ação, porque o direito de ação é livre e você pode pleitear junto ao judiciário aquilo que você desejar. Compreendo, me sensibilizo com o problema dessas pessoas, mas não é só uma questão de fazer omelete sem quebrar os ovos, é mais do que isso. A gente tem na administração pública um princípio que vigora, que é a supremacia do interesse público sobre o particular. Então, vai haver algumas situações, vai existir situações em que, infelizmente, o interesse privado, individual, ele pode ficar prejudicado diante da supremacia do interesse público. O que está em jogo? O benefício geral alcançado com isso. A gente, para permitir que toda uma população, não só da cidade, mas de todos os bairros da cidade, mas da região, elas tenham acesso a um transporte público seguro, um transporte público rápido e que vai beneficiar a vida de muita gente, infelizmente você precisa ali naquela situação prejudicar alguns interesses privados. Eu acredito que ainda que essas ações venham a acontecer em situações como essas, a nossa defesa provavelmente, né, com certeza será a supremacia do interesse público sobre o particular, e eu não acredito em êxito de sucesso em situações como a gente está tratando agora. Camila, se você fosse juíza, você aceitava essa defesa da Renata, interesse público contra interesse particular? Não. Paulo, não é nem questão de aceitar ou não, é questão de que existem as ordens, né? A gente tem ordens de como funciona a coisa. E o interesse público está sim acima do interesse particular. Eu vejo que não tem, como a Renata falou, não tem nem o que discutir. Você tem um interesse coletivo, que é para o bem de todos, e ele não pode estar, de maneira alguma, acima do interesse individual. Então, para mim, isso é muito certo, não existe isso. Eu falo porque eu sofri as obras do Canal 1. Eu tinha a impressão que aquilo nunca ia acabar, e estava uma confusão, xinguei muito, fiquei muito brava, mas agora a gente vê os resultados. Então, eu acho que é uma questão das pessoas serem mais calmas, perceberem o fim daquilo e como vai ser. E, infelizmente, em relação a quem está com o VLT passando na frente, alguma coisa assim, não tem o que falar. O VLT é para transportar o coletivo, como a gente falou, e não pode estar acima do direito pessoal de alguém que tem uma loja. Infelizmente, não tem o que fazer. É triste, mas não pode estar acima do coletivo. A Camila se diz incomodada com a obra do Canal 1, eu sei que a Renata fica um pouco atrapalhada com a obra da Azevedo Sodré. Você fica por alguma também? Existe um levantamento, assim, uma pesquisa de que terrenos onde passa o VLT, no mundo todo isso, valorizam 2,5 vezes, 3 vezes mais. Será que isso vai acontecer na Campos Melo também? Eu acho que tem
eu acho que para tudo tem um lado bom, para tudo. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Então, a partir do momento que tem um comércio e que, de fato, ele vai ter uma estação à sua frente, num primeiro momento, pode ser que o comerciante entenda, puxa, vai atrapalhar, vai me esconder, mas ele não conseguiu ainda dimensionar a quantidade de pessoas que estarão entrando no VLT naquela estação e que, enquanto o veículo não passa, eles podem estar consumindo na loja dele. O comerciante também, isso faz parte do comércio, você se adaptar à realidade do que o bairro está lhe oferecendo. Então, eu vejo, você pode apostar, Paulo, por exemplo, quando o VLT passar ali na Constituição, vão ter locais, vão ter comércios que não existiam e que vão se instalar próximo às estações do VLT, porque ali vai ser um ponto de concentração de pessoas. E isso vai também ajudar o comércio. Como a Camila disse, talvez as pessoas, a gente sabe que incomoda, a gente não nega o nosso preocupação com as pessoas que tiveram essa obra. Essa obra atrasou muito mais do que ela estava prevista, então, em momento nenhum, a gente está aqui encontrando desculpas, nada disso. Mas a gente precisa ter um otimismo aí para a sociedade, porque o VLT vai beneficiar muita gente. E beneficiando muita gente, eu tenho certeza que o comércio vai se encaixar nos pontos de entrada e saída dos passageiros. Bom, agora é esperar para ver, né? Vamos ver qual vai ser o efeito, se realmente esse efeito do copo mais cheio, né, o efeito benéfico, vai acontecer para as lojas, para o comércio da Campos Melo. E também da Constituição, né, da Rua Constituição. O Opinião para e volta rapidinho para o último bloco. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, que hoje recebe a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo, com muito prazer, com muita honra, e que tem a bancada feminina da quinta-feira, Renata Reis, advogada, Camila Morim, também advogada. A Renata é procuradora-geral do município de Santos. Foi uma advogada que andou falando alguma coisa que não caiu muito bem nesse Dia dos Namorados. Vamos conferir. Chegando, e isso me faz lembrar aqueles gostinhos extravagantes da advogada criminalista. Eu adoro... A gente pode falar isso? Tá, mas eu adoro um crime passional. Adoro quando chega aquele processo quentinho, gostosinho, bem informado com crime passional. São os tipos de crimes mais interessantes para a gente trabalhar no Tribunal do Júri. Dia dos Namorados combina com crime passional. Não faz isso, mas se fizer, me liga. Ela falou essa bobagem aí, será que ela não pensou direito no que ela falou? Ela pensa assim mesmo, Renata? Eu acredito que ela, muito infeliz, mas eu quero ter para mim que a intenção dela, né? Quando ela disse eu adoro um crime passional, o que ela deveria ter dito é eu adoro trabalhar na advocacia criminal nos processos que tratam de crimes passionais. Tem pessoas que realmente têm uma aptidão, do mesmo jeito que eu gosto de direito administrativo, tem gente que gosta de direito criminal, mas eu não adoro improbidade administrativa. Eu gosto de fazer a defesa, mas não gosto de improbidade. Seria mais ou menos a mesma coisa. Então ela foi muito infeliz nessa colocação. O Conselho Federal da OAB já abriu investigação para apurar a infração ético-disciplinar a respeito da conduta dela, porque fere o Código de Ética da Advocacia. E mais do que isso, né, a gente acaba olhando isso muito pelo viés do machismo, que ela está, além de tudo isso, trazendo um discurso contra a mulher, porque a gente está, lógico, muito mais acostumado a ver crimes passionais onde as mulheres são vítimas, mas ali ela ofende de uma forma genérica, né? O crime passional, como pode ser tratado tanto como autor homem, como de autoria de uma mulher. Embora tenha toda essa conotação no nosso país, o nosso sistema nos leva a crer que a grande maioria dos crimes passionais cometidos, as vítimas são mulheres. Por isso é muito pior ver isso da boca de uma advogada mulher.
mulher. A gente espera agora uma apuração. Ela já pediu, se não me engano, eu li que ela é membro ou conselheira lá, ela é do Piauí, certo? Ela é conselheira da OAB lá no Piauí e ela já pediu o afastamento da função dela. Então, agora é esperar realmente que a OAB faça a apuração da infração ético-administrativa e que ela seja minimamente repreendida dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigada pela fala. Pronto, a fala da doutora Renata me representa. Mas eu quero, assim, aproveito o momento para dizer, assim, que aqui em Santos a gente cuida desse tema de uma forma diferente, né? Vou aproveitar o espaço para dizer que no próximo sábado a gente está fazendo a oferta de mais uma vez de um curso de defesa pessoal para as mulheres. E é um curso ministrado por um casal de professores especialistas em lutas marciais. Por que a proposta do curso de defesa pessoal? Porque a gente quer ensinar mulheres que tenham a oportunidade de se defender. É importante dizer que a nossa proposta nunca foi ensinar as mulheres a bater ou instigar a violência das mulheres, não. Mas nessas situações de crimes passionais, por exemplo, a gente vem com a proposta de uma oferta de um curso de defesa pessoal para as mulheres, onde é abordado técnicas que elas possam, numa situação de emergência, ter a mínima condição de tentar a prevenção disso e ter tempo de pedir socorro. E a gente aproveita também, são através desses espaços, através de um curso, através de uma roda de conversa, onde a gente também consegue identificar uma mulher que esteja pedindo socorro ou que esteja passando essa situação. Eu entendo que o nosso papel, enquanto poder público, tem que acolher mulheres e criar espaços onde deem condição dessas mulheres se manifestarem. Porque é muito fácil para nós dizer, existe casos subnotificados, as mulheres não notificam, elas não vão à delegacia fazer queixa. Não vão. Há um constrangimento muito grande para essa situação. Então, a gente precisa criar sempre espaços de oportunidades para essas mulheres se manifestarem e, se precisarem, pedir ajuda, e a gente tem como ajudá-las a fazer esse acolhimento. Camila, eu achei que a Renata Reis foi extremamente feliz quando ela falou que a advogada queria dizer que gosta de advogar criminalmente, não de crimes passionais, como ela acabou expressando. Eu também acredito que ela não diria uma estupidez dessa, pensando exatamente assim. Acredito que foi o que a Renata Reis falou. Mas nós tivemos aqui na região, recentemente, crimes passionais que chocaram a opinião pública. Um em Santos, no Imbaré, né, que o advogado deu um tiro na garagem do prédio. Um em Cubatão, uma atendente de farmácia foi morta dentro da farmácia. Outro em Praia Grande, quando um sargento da polícia rodoviária agrediu o namorado da ex-mulher e depois matou, a ex-mulher e se matou. Essa semana uma mulher gravou uma chamada de vídeo do ex-companheiro, vocês acompanharam, onde ele ameaçava ela. É uma ameaça muito sutil, uma ameaça com sorriso, com brincadeira, mas ele mostrava um facão e ele mostrava o quão ágil era o facão para cortar fios de cabelo. E essa mulher, ela teve a frieza de gravar esse vídeo porque isso serviu de prova para provar que eles já estão há 7 anos separados. E mesmo assim, durante esses 7 anos, ele continua ameaçando tanto a ela quanto aos filhos. E graças a esse vídeo gravado, esse homem foi preso. Então, quer dizer, isso é todo dia. Porque esses casos são pessoas que são obstinadas e eles, muitas das vezes, a gente sabe que são pessoas que socialmente não apresentam nenhum problema. Ninguém identifica um problema emocional, mas ele é uma obsessão pela companheira ou pela ex-companheira, e as pessoas acabam fazendo de tudo. Em Santos também teve uma prisão sexta-feira passada na rodoviária de um homem que descumpriu uma medida protetiva, foi buscar a filha indevidamente, levou para São Paulo, né, foi denunciado e foi preso embarcando na rodoviária para São Paulo de volta. A advogada foi muito infeliz, não é, Camila? Foi super infeliz, Paulo. E olha, nós falamos agora, vocês falaram 4 exemplos de crime passionais. Não sei se deu para perceber que apenas um foi um crime passional contra homens. Os outros 3 que foram falados que aconteceram contra mulheres. E a gente sabe, pela situação do Brasil que está hoje, pelo
próprio machismo enraizado que existe, que normalmente os crimes passionais são contra mulheres. E a advogada não estava falando de uma coisinha leve, ela está falando de um crime que tem uma pena de entre 12 e 20 anos. Então, assim, não foi a brincadeira mais infeliz do século, digamos assim, porque eu adoro trabalhar com direito contratual, eu adoro trabalhar com direito de família, mas é um horror você ter que fazer um divórcio. Tem certas coisas que a gente trabalha, mas a gente faz, mas não é o desejo. Eu não vou falar que desejo que todo mundo se separe para que eu trabalhe. Não, gente, não é assim. E ainda pelo Código de Ética da Ordem, você não pode fazer esse tipo de publicidade, esse tipo de campanha. Faça, para mim, ela falou assim, no meu ponto de vista, façam crimes e me liguem. Entendeu? E ainda, crimes passionais. Então, quem fizer crime passional, hoje, tudo bem, tá valendo, só me liga no final. Então, assim, é péssimo, é cruel e ela tem que responder severamente por isso. Eu nem sei se não entra em alguma coisa na esfera criminal, não só perante a OAB, porque o que ela falou é absurdo, é absurdo. Então, assim, penalidade, não se fala isso, ainda mais por ser crime passional, ser uma coisa que acontece principalmente contra nós mulheres. Nós tivemos nessa semana 13 de junho o aniversário do nascimento do patriarca da independência, o santista José Bonifácio de Andrade Silva. O panteão foi reaberto ao público, não é isso? Foi. Fez parte aí para encerrar. Panteão dos Andradas. Panteão dos Andradas foi reaberto, uma obra que teve a parceria da iniciativa privada e foi reaberto justamente no 13 de junho, que é a data que a gente celebra aí os 260 anos de nascimento aí do José Bonifácio. Realmente 260 anos e calhou, foi programado para ser no dia do aniversário, na semana do aniversário. Foi programado, mas fazia parte de uma outra obra, porque isso já faz parte de um conjunto da obra ali de revitalização da praça. Foi feita a revitalização, foi feita o monumento do José Bonifácio ali na frente e o Panteão vem completando essa obra, né? E o próximo passo que a gente tem trabalhado muito e investido para que dê certo, ali é a fachada ainda da Igreja do Convento do Carmo. Bom, chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo a participação de todas as quintas-feiras da bancada feminina, da Renata Arraes, da Camila Morim. Recebemos hoje uma mulher de destaque, aqui a vice-prefeita de Santos, Renata Brava. A gente agradece a participação. Cumprimenta pelo aniversário, né? Foi no Dia dos Namorados? Foi no Dia dos Namorados, obrigada. Parabéns pelo aniversário. Obrigada, Paulo. Obrigada. Agradecemos o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecemos a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 13h30 à tarde, pouco depois da meia-noite, na representação. Se você assistiu à tarde, ótima segunda metade de quinta-feira. Se assistiu à noite, boa noite, até amanhã. Até segunda-feira.